antes de Freud, para depois voltar para Freud. Antes de Freud, o término inconsciente, aqui então aparece, nesses traços mnémicos, amnésicos, é que aparece o inconsciente. Né? O termo inconsciente é usado coloquialmente, por um lado, como adjetivo, em sentido pejorativo. Você é um inconsciente. Né? Como um sinônimo de louco, de incapaz, de assumir seus atos. Quando a gente tem um filho, o primeiro que ele fala para o filho, quando ele é adolescente, é: você é um inconsciente, o que você está fazendo? Porque você é incapaz de assumir seus atos, o que você está fazendo? Por outro lado, como substantivo, o termo é usado para referir aos processos mentais não conscientes. Então, nós temos processos mentais não conscientes, que podem ser chamados de inconscientes. Vamos ver que há uma diferença. Nós vamos ver toda a tradição anterior a Freud mostrando essa ideia de processos mentais não conscientes como sendo chamados de inconscientes. Em Freud, o processo psíquico inconsciente é bem particular. Não é apenas não consciente. Certo? Tá aí estamos indo? Essa significação não é por acaso. Tem uma história anterior a Freud que perpassa diferentes épocas e áreas do saber. Na história da filosofia encontramos o termo não consciente, aproximado de inconsciente, fazendo referência aos processos psicológicos dos quais não temos reconhecimento consciente imediato. Quer dizer, na história da filosofia nós vemos que os filósofos dizem: nós temos uma consciência e nós temos uma experiência cognitiva no registro dessa consciência. Mas não negamos que haja processos que não são conscientes nesse processo cognitivo. Né? Isso já aparecia em Plotino. Plotino, nessa época, Plotino é um neoplatônico do início da era cristã. E já aparece uma espécie de inconsciente, de força inconsciente em Plotino. E também no racionalismo moderno, a partir de Descartes. Em Pascal, nós encontramos no texto Pensamentos de Pascal uma frase que vocês devem ter visto em algum post do Facebook ou em algum outro lugar. O coração tem suas razões. O coração tem suas razões, que a razão não conhece. Sabe-se isso de 1000 coisas. Eu digo que o coração ama o ser universal naturalmente e a si mesmo naturalmente, conforme a isso se aplique, e se endurece contra o outro a sua escolha. Rejeitastes um e conservastes o outro. E com que razão amais? Aqui o Pascal está tentando então mostrar que as razões do coração são diferentes que as razões do pensamento, podríamos dizer assim. Razões entre aspas, não? Há razões do coração que o cérebro não conhece. E, por exemplo, o amor passaria por esse lado. Nós nos apaixonamos pela pessoa errada, por exemplo. Né? Temos todos os bons motivos para não apaixonar-nos com aquela pessoa e é justamente com ela que a gente vai acabar se perdendo. Então aqui o coração tem suas razões que a razão não conhece. Pascal não só afirma, ele também se interroga como é que o coração tem razões que a própria razão desconhece durante seus pensamentos. As razões do coração indicariam algo como uma sombra da própria consciência. Né? Porque, ou seja, teríamos o aparelho perceptivo e o aparelho cognitivo, o aparelho do entendimento. Mas teríamos algo que não é da ordem da percepção, é da ordem dos sentimentos. Né? Então esse é um elemento interessante. Como é que nós nos aproximamos ao mundo perceptivamente, intelectualmente, com um conceito, ou afetivamente? Nós nos relacionamos com o mundo afetivamente, de um modo pré-verbal ou não verbal, afetivamente. Né? Tem gente que a gente se aproxima e dá liga, como dizem, né?
parece que, não, no fundo parece legal, né? E aí a gente começa, até é capaz de justificar as bobagem que o outro está falando, porque a gente achou interessante, né? Caiu bem, né? Isso deu certo. Tem gente que pode falar as coisas mais importantes da humanidade, mas a gente parece que o único que quer é se afastar dessa pessoa, não? Quer dizer, parece que a relação afetiva chega antes que nosso próprio entendimento. É como se a relação afetiva chegasse antes e o nosso entendimento funcionasse de acordo com a relação afetiva. Contra o que eu falei a semana passada, eu poderia dizer, bom, mas há uma relação mãe-bebê, onde o bebê tem um vínculo afetivo com a mãe, que poderíamos dizer que é pré-linguístico, pré-verbal. Né? Alguém poderia afirmar que há um vínculo afetivo, né? Que é pré-verbal. A mãe pode talvez projetar no bebê a própria imagem dela, idealizada no bebê, mas o bebê pareceria que não está projetando nenhuma imagem. E, no entanto, há uma relação de afetividade, podemos dizer. Então, é um tema para ser pensado. A relação perceptiva, a relação afetiva e, finalmente, essa relação racional que nós temos com as pessoas. Por isso que eu acho que é interessante pensar isso na vida atual, na nossa vida cotidiana, como nós agimos com o outro. Né? Nós agimos com o outro a partir de como resultado de uma relação perceptiva, ou como resultado de uma relação afetiva. Né? E essa afetividade é atravessada por quê? Freud vai dizer, é atravessada por meu desejo. É fundada em meu desejo. Como é que nós nos vinculamos com as pessoas? Como é que nós respondemos? Como é que nós recebemos a mensagem das outras pessoas? Não? Até corporalmente, né? São mais os psicólogos comportamentalistas que fazem isso. Não? Esse cara já se coloca assim, dizendo, a ver, vai falar o quê agora? Quer dizer, já entrou mal, o outro já tem meio ponto a menos com o que vai dizer. Agora, quando você se coloca com outra disposição corporal, né? A psicologia comportamental vai dizer, de alguma forma, há uma predisposição. Freud não vai falar desse tipo de coisas, mas Leibniz também vai trabalhar no som de inconsciente, também vai nos introduzir com uma ideia, podemos dizer, não é propriamente inconsciente. Para ser sincero, Leibniz vai falar de ideias claras e ideias confusas, ideias escuras, não totalmente conscientes. Com sua distinção de ideias claras e ideias confusas, também remetiria para essa região pouco explorada, porém decisiva. Para Leibniz, no capítulo 29 dos Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, 1765, as ideias claras e distintas emergem de um oceano de representações escuras e confusas. Quer dizer, a natureza humana está composta por representações escuras e confusas. A nossa natureza, cada um de nós, tem uma série de representações escuras e confusas, das quais algo claro aparece. Uma ideia clara aparece. O reconhecimento consciente das nossas ideias seria apenas uma mínima parte do universo das ideias. Como se fosse o universo de nossas ideias, como se fosse um iceberg. Na pontinha é que tem ideias claras e distintas, mas em um monte de ideias escuras, confusas, pouco claras. O termo inconsciente ou algo aproximado ao inconsciente aparece em franceses e britânicos. Não? Em Rousseau considerava que as verdadeiras razões e os primeiros motivos da maior parte das ações que eu realizo não são tão claros como para mim quanto poderia acreditar. A maior parte das causas de nossas condutas é sempre irreconhecível para Rousseau. Quer dizer, nós agimos sem saber por que agimos. Quer dizer, não sabemos o que estamos fazendo, em definitiva. Mesmo quando somos adultos, racionais,
achamos que estamos pensando. A maior parte de nossas atitudes são automáticas, são sem qualquer reflexão. Hume reconhecia no raciocínio empírico nada mais e nada menos do que uma espécie de instinto, um poder maquínico em nós, sem a participação constante de um saber consciente. Quer dizer, para Hume havia uma espécie de automaticidade no mecanismo das ideias, e não propriamente um mecanismo consciente. Em 1751, o jurista escocês Keynes teria usado o termo de um modo técnico para se referir a uma situação não consciente de um indivíduo particular. Então, aqui por primeira vez começa a aparecer a ideia de inconsciente num sentido mais técnico, mais riguroso. E é um jurista que faz isso. Não? Em 1860, século depois, o escritor suíço Amiel introduzirá o termo na língua francesa, admitido mais tarde no dicionário da Academia, em 1878. Notem-se que inconsciente é um vocábulo novo, é uma palavra nova também, não? Contudo, foi Plantner é um médico da época de Kant. Kant lia os livros de Plantner, tanto que Kant leu um livro de Plantner e a partir de aí criou toda a antropologia pragmática. Foi Plantner quem primeiro teria usado o termo Unbewusstsein, dizendo explicitamente que a alma não é sempre consciente de suas ideias. Que seja, a rigor, o primeiro alemão a utilizar a palavra inconsciente de um modo técnico para se referir às ideias é o médico Plantner. Dizendo explicitamente que a alma não é sempre consciente de suas ideias e que as ideias inconscientes são certamente possíveis. Quer dizer, estamos no início dos anos 1800, final dos anos 1700, início dos anos 1800, e já aparece a ideia inconsciente associada a um mecanismo possível. Para Platón, as ideias inconscientes habitariam a alma humana. Na filosofia alemã, especificamente em Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Schopenhauer, teríamos elementos ainda mais significativos para desenhar o percurso que nos leva até o desenvolvimento da psicologia experimental e do inconsciente como limite da razão consciente. Então, aí nós começamos com Plantner, que é um médico alemão, e aí começamos também com a tradição alemã do século XIX, perdão, o idealismo alemão, que vai desenvolver uma ideia que vai nos levar a Freud, o horizonte filosófico de Freud. Kant indica mecanismos não conscientes da razão na base da possibilidade de julgamento consciente. Muitas dessas indicações estão nas reflexões de antropologia. Eu estou traduzindo elas. Talvez estão publicadas o ano que vem. Nunca foram traduzidas do alemão, as reflexões. Mas aí nós temos elementos não conscientes e inconscientes dentro da natureza humana que permitiriam a elaboração de outros pensamentos. Fichte, então, seria o primeiro de uma série de filósofos alemães que teria feito da noção de inconsciente um verdadeiro princípio dinâmico. Fichte é uma espécie de discípulo de Kant. Ele queria ser o sucessor de Kant. Kant dizia, não, o que você está dizendo não tem nada a ver com o que eu escrevi. Inclusive escreve uma carta pública e publica. O que Fichte disse, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Fichte queria mostrar para o professor. Tem uma coisa muito... Fichte vai até Königsberg a mostrar para Kant o que ele tinha escrito. E, obviamente, Kant não gostou. Mas Fichte estava escrevendo com orgulho, dizendo, olha, professor, vê isso que você fez. Eu fiz a metafísica que você dizia que era para fazer. Aqui está. Fichte não gostou, mas Fichte não tinha dinheiro para voltar para sua casa. Então aí disse, não tenho dinheiro para voltar, será que não há uma forma? E Kant não emprestou dinheiro para ele, mas conseguiu um emprego para ele.
conseguiu um emprego, ele conseguiu a grana e voltou para casa. Então vejam o trato que há entre Kant e Fichte, na tentativa de Fichte mostrar que ele avança na filosofia e Kant mostrar que não tem relação nenhuma, até na relação pessoal, não? Fichte teria sido o primeiro uma série de filósofos alemães que teria feito a noção de inconsciente um verdadeiro princípio dinâmico a partir do qual poderíamos compreender o funcionamento da razão consciente. E depois vem Schiller. Num sentido análogo, podemos encontrar expressões da autoria de Schiller vinculado inconsciente com poesia. Schiller é o autor da Educação Sentimental, um livro que todo mundo deveria ler, muito bom. Então ele vai vincular a ideia de inconsciente. Esse é o horizonte filosófico de Freud. Esse é o horizonte filosófico da universidade na qual Freud estava formando. Em 1868, Edward von Hartmann publicou um livro bastante conhecido e bem difundido em sua atualidade, que chama A Filosofia do Inconsciente, ensaio de uma contemplação do mundo. Esse livro foi popular na Alemanha. Freud deve ter lido esse livro, A Filosofia do Inconsciente. No prefácio desta obra, o autor declara que seu sistema é uma síntese das filosofias de Hegel e Schopenhauer, outros dois que não se amavam nem um pouco. Mas Hartmann acha que ele está fazendo a síntese com a introdução da filosofia de Schelling. Hegel, Schopenhauer e Schelling são os principais filósofos da época. Ele acha que está fazendo a síntese dos três nessa filosofia do inconsciente. Isso para que vocês notem a importância do conceito de inconsciente no ambiente cultural no qual se cria Freud e a popularidade desse termo. Ou seja, não havia um alemão que não soubesse o que era inconsciente. Freud e a filosofia. Desde a filosofia, pensadores como Schopenhauer e Nietzsche teriam oferecido elementos para pensar o conteúdo desse novo conceito diretamente. Freud é um leitor direto de Nietzsche e um leitor direto de Schopenhauer. Freud fez duas confissões muito importantes a esse respeito em contribuição à história do movimento psicanalítico. Por um lado, afirmava que, embora ele tenha trabalhado individualmente na sua doutrina da repressão fundamental para a compreensão do inconsciente, Otto Rank conseguiu lhe mostrar as notáveis aproximações entre sua teoria e as ideias presentes no livro de Schopenhauer. Quer dizer, ele disse, bom, eu estou trabalhando isso, é meu, eu que estou descobrindo, eu que estou inventando, eu que estou... Mas ao mesmo tempo ele lia muito Schopenhauer. E aí Otto Rank disse, doutor, olha, o que você está dizendo é o que Schopenhauer está dizendo aqui. E aí fica meio... Parecia que Freud estava plagiando Schopenhauer. Para Schopenhauer, a origem da loucura não está no intelecto, mas sim na vontade. E seria uma defesa contra o sofrimento insuportável. Esse é o ponto fundamental, não? Por outro lado, Freud declarou que, durante um bom tempo, se privou, é mentira isso, se privou do prazer da leitura de Nietzsche, para que nenhuma representação expectativa o perturbasse nas suas impressões psicanalíticas. Em ambos os casos, Freud revela tanto alguma ignorância referente a essa elaboração filosófica quanto sua relação de proximidade. Ele disse explicitamente, olha, não vou ler mais Nietzsche porque não quero que me contagie. Mas nós sabemos pelo biógrafo que ele não parou de ler. É tipo o alcoólatra que disse, olha, vou parar de beber, mas guarda a garrafinha e dá um toque. Ele fazia exatamente o mesmo com os livros de Nietzsche. Então, Nietzsche e Schopenhauer, de fato, são dois pensadores que dão elementos para uma teoria do inconsciente e que, obviamente, literalmente foram tomadas por Freud para elaborar sua teoria do inconsciente. Por que estou fazendo todo esto? Estou mostrando como o inconsciente já está presente na filosofia desde Plotino, ano 205 depois de Cristo. Freud retoma essa, vai caminhando por essa trilha e no final retoma esses filósofos para elaborar seu trabalho.
o horizonte literário e científico. Na literatura, particularmente no Goethe, o escritor mais celebrado por Freud, encontramos uma concepção de homem ligada a um recolhimento inconsciente e um retorno às suas raízes. O romantismo alemão é um retorno a uma espécie de inconsciente, é um retorno às raízes, é um retorno à terra. Nos estudos científicos que certamente influenciaram a formação de Freud, encontramos Herbart, que teria introduzido o conceito de limiar de consciência e sugerido a existência no psiquismo humano de pensamentos recalcados inconscientes. Herbart, então, já vai falar de pensamentos recalcados inconscientes, antes da teoria freudiana. Assim sendo, as ideias inconscientes não se tornariam conscientes se fossem congruentes com a consciência. As ideias incongruentes, neste caso, coincidem com as ideias inibidas, recalcadas na mente. Então, Herbart já falava de que essas ideias que não se articulavam com o conjunto de ideias conscientes, ficavam reprimidas, ficavam recalcadas. Outro famoso cientista da época é Fechner. Fechner tinha a concepção de espírito humano como um iceberg. Outra vez essa ideia de iceberg que pode estar presente também em Pascal. De modo tal que a consciência que se vê seja apenas uma pequena parte do todo. A consciência, então, é uma pequena parte, e a metáfora do iceberg reproduz algo que se repite em toda a história do pensamento ocidental, na filosofia, na literatura, na ciência, em relação àquilo que é o inconsciente. O mais importante, o mais perigoso, o mais sinistro, não se revela de modo fácil, simples. Não? Então, há algo em nossa psique humana que fica recalcado, mas não por isso fica passivo. Aparece na forma de sintoma. Essa é a sacada de Freud. Tudo isso que eles estão dizendo, diria Freud, é verdadeiro. Há uma pontinha que é consciente. O resto fica lá escondido, recalcado, negado, apagado, mas não passivo. Está trabalhando aquilo. E aquilo aparece. E aparece como? Aparece na forma de sintoma. Aparece na forma de sintoma. Aparece na forma de repetição compulsiva. De compulsão à repetição. Aquilo que está recalcado é o que me faz repetir. Pronto, terminou o curso com isso. É aquilo que está recalcado é o que me faz repetir. Por que eu repito? Porque eu recalco. E o que eu recalco é exatamente o que estou repetindo. É o que me faz repetir. Aqui está o sistema de percepção-consciência. Aqui aparecem as percepções, aqui os estímulos. Esse desenho é o desenho de Freud. Aqui entram os estímulos externos. Aqui entram na percepção. Uma vez que entram na percepção, aparecem os traços nêmicos. Aqui aparece o inconsciente. Então, tem elementos que aparecem como representações claras, poderíamos dizer assim, outras que se apagam. Aqui está o inconsciente e aqui aparece a consciência. Aqui está a percepção e aqui está a consciência. Entre a percepção e a consciência está o inconsciente. Então, tudo que aparece no sistema ômega, na consciência, passou antes pelo inconsciente. Alguns ficaram lá, outros conseguiram passar. Esse é o mecanismo de repressão, o que vai estar aqui. Aqui, alguns nós vamos reprimir, outros nos vamos deixar passar. Alguns vamos pagar, outros nos vamos tornar conscientes. Então temos S, P, S1, S2, inconsciente e M. O mecanismo de repressão reprime aqui, e aí depois nós podemos ver. O que reprime é o representante da pulsão. Nós vamos ver isso. O que é uma pulsão? Vamos ter que ver o que é repressão. Agora estou dizendo que isso acontece no inconsciente. Até aqui a gente entendeu. Bom, acontece o quê? É a pergunta. O que acontece no inconsciente? Bom, acontece a repressão. Mas o que é a repressão? Bom, a repressão é o que permite que o representante pulsional se desloque do afeto e o afeto se associe a outro representante pulsional. Bom, então o que é pulsão? Então agora nós temos como tarefa ver o que é pulsão e o que é
repressão, certo? Antes, vamos fechar o sistema de percepção-consciência. Essa é a extremidade sensitiva da psique, onde se produz a excitação perceptiva. É a camada cortical original, dotada de órgãos da percepção. Essa excitação é recebida pelo sistema perceptivo, que dela não armazena traços duradouros. Se aquilo que foi percebido entrar em contato com os traços nêmicos, produz o primeiro tipo de representação, portanto, um traço duradouro. Mas esta seria inconsciente. Quando esta primeira representação entra em contato com outro registro de traços nêmicos, os traços verbais, situados no pré-consciente, a representação é transformada em representação verbal. Aí, então, a representação se associa a uma palavra, a um símbolo. Depois chegamos a outra extremidade da psique, a extremidade motora, onde bem mais tarde Freud situará a prova da realidade. A realidade vai estar aqui. É o que me permite caminhar pelo chão e não pela água. Dá para entender? Quer dizer, eu tenho estímulos que entram no aparelho perceptivo, são elaborados os traços nêmicos, aí são associados a uma palavra ou a um símbolo, e aí eu tenho uma representação consciente da realidade. Então eu vejo que tem chão aqui. Consigo caminhar pelo chão, não pela água ou pela fumaça. Dá para entender isso? Não? A consciência é na interpretação dos sonhos de Freud. A consciência, então, nós estamos falando do inconsciente e do consciente. Do que é da ordem do inconsciente e o que é da ordem da consciência. A consciência que tem para nós o sentido de um órgão sensorial para a apreensão de qualidades psíquicas é excitável em um estado de vigília, a partir de dois lugares. A partir da periferia do aparelho global do sistema de percepção, em primeira linha, e em seguida, a partir de excitações de prazer e desprazer. Então, a consciência é excitável a partir da percepção e a partir de excitações de prazer e desprazer. Mas a consciência tornou-se também um órgão sensorial para parte de nossos processos de pensamento. Há duas superfícies sensoriais, diz Freud no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Uma do perceber, a outra voltada para os processos de pensamento pré-conscientes. Então, o que eu resgataria de aqui é que nossa consciência é excitável, então, a partir da percepção, mas também a partir do prazer e desprazer. Todo o consciente tem um estágio prévio inconsciente. Freud direto, no ponto. Todo consciente tem um estágio prévio inconsciente. O inconsciente é o psíquico propriamente dito, propriamente real. O que é o inconsciente? É o propriamente real. Essa parte, isso aqui. Todo que é consciente tem um estágio primeiramente inconsciente. O inconsciente psíquico é propriamente real, tão desconhecido para nós na sua natureza interna, quanto real do mundo exterior, e dado a nós através dos dados da consciência de forma tão incompleta quanto o mundo exterior através do depoimento dos órgãos sensoriais. O que Freud está dizendo, o inconsciente é tão desconhecido quanto o mundo real é desconhecido para nós. O inconsciente se nos apresenta em fragmentos, tanto quanto se nos apresenta o mundo real em fragmentos. Dá para entender? Que se ele está mostrando, está dizendo, bom, se você achou estranho que o inconsciente não se apresente na sua totalidade, o mundo real que você vê aí não se apresenta na sua totalidade para você. Se apresenta fragmentado, se apresenta isso, depois você vira e se apresenta aquilo. Dá para entender a ideia? Não temos uma intuição da totalidade do que é real. Diria Kant, nós temos intuições finitas, quer dizer, limitadas ao espaço e ao tempo no qual eu estou. Eu não tenho uma intuição da totalidade das coisas. O mundo se me dá de forma fragmentada, de forma equívoca. Bom, o inconsciente também se dá de forma fragmentada, de forma equívoca. Não se dá na sua totalidade.
Freud está nos dizendo, é tão estranho e inconsciente quanto o mundo real.